Muito bem, no estudo da lição número 7, a parte de quarta-feira, dia 15 de novembro, vamos falar sobre amando o próximo como amamos a nós mesmos. É um detalhe interessante, esse Jesus perguntou a esse intérprete da lei. O intérprete da lei perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: como é que você lê da lei? Ele disse: a lei está dizendo que eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo. Jesus disse: faz isso e viverás. Então, amar a Deus tem uma correspondência que é amar ao próximo. Charles Macaulay, um menino de 10 anos, ele estava perto de uma caldeira na escola onde ele estudava e a caldeira explodiu. Ele teve quase que 80% do corpo queimado, queimaduras de segundo e terceiro grau. Foi para o hospital numa situação desesperadora. O médico descobriu que tinha que reconstruir quase todo o corpo de Charles Macaulay. O irmão dele se tornou doador. O médico disse: precisa de pele. O irmão dele de 14 anos disse: doutor, eu posso ser doador. O médico tirou 1.625 centímetros de pele do corpo do irmão de Charles e implantou no corpo desse menino. E assim salvou-lhe a vida. Que exemplo magnífico de amor fraternal. Talvez não sejamos chamados para atender uma situação tão grave quanto salvar uma pessoa queimada. Mas o que dizer quando encontramos um animal perdido na rua, ou um animal com fome? O que dizer quando encontramos uma criança perdida chorando, ou mesmo um idoso que não tem onde se abrigar ou comer alguma coisa? O que dizer quando as pessoas necessitam, como uma família necessitada, uma viúva, crianças órfãs? Então, isso mostra que o nosso amor a Deus tem que ter um relacionamento maior. É o amor na vertical, que é o amor a Deus, com o amor na horizontal, que é o amor ao nosso próximo. Por isso, Jesus disse para o intérprete da lei: você descobriu algo impressionante, amar a Deus e amar ao próximo. E a pergunta número 6 diz assim: como a resposta do intérprete da lei se parece com o que Jesus falou aos discípulos sobre a questão de guardar os mandamentos? Está em Lucas 16, 27 e 28, diz assim: respondendo o intérprete da lei, disse para Jesus: está escrito na lei assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Falando aos discípulos, e como está em Mateus 22, 37, e disse Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos e de todo o teu coração. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A pergunta é como a resposta do intérprete da lei se parece com o que Jesus ensinou aos discípulos sobre os dois grandes mandamentos? A resposta do intérprete da lei está vinculada ao que Jesus ensinou sobre os dois grandes mandamentos. Os dois têm a mesma essência. As duas explicações, tanto do intérprete da lei quanto o ensino de Jesus, têm a mesma essência. Devemos amar a Deus e amar ao próximo. Por isso, quando Moisés estava no limite da terra prometida, ele disse para o povo, lá está em Deuteronômio 28, Deus está dizendo para vocês o seguinte: se vocês querem possuir essa terra, vocês têm que fazer apenas uma coisa. Aliás, duas: ame a Deus de todo o teu coração e o vosso próximo como vocês amam a si mesmo. Tudo o que nós cremos e pretendemos ser diante de Deus e do mundo está vinculado aos dois grandes mandamentos que Cristo ensinou. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Amai a Deus de todo o vosso coração. Ellen White escreveu, e foi relatado em Meditações Matinais. Ela escrevia muitos manuscritos. Depois foi feita uma compilação e foram colocados em várias meditações. No ano de 1986, página 77, está escrito uma das frases dela dizendo o seguinte: cumpre-nos amar o Senhor Deus de todo o coração, coisa alguma, a não ser obediência a cada preceito por amor a Deus, nada menos que amor supremo a Deus, assim como ao nosso semelhante, podes fazer as reivindicações da lei. Ou seja, não existe nada mais importante do que amar a Deus e amar ao próximo. Se fizermos isso, estaremos cumprindo os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são duas tábuas. Os primeiros 4 mandamentos é amor total a Deus, e os outros 6 mandamentos, compondo os 10, os 6 mandamentos restantes é amor ao próximo.
Por isso é importante, Jesus disse, amor a Deus e amor ao próximo, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Pergunta número 7. Como outros versos da Bíblia nos mostram e concordam com o princípio de amor a Deus e amor ao próximo? Vejamos alguns versos. Gálatas 5, verso 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, assim, reforçando o que Cristo disse. A lei se cumpre quando nós amamos ao próximo. Miqueias 6, de 6 a 8, diz assim: com que me apresentarei ao Senhor? E com que eu me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Agradar-se-á ao Senhor, meu Deus, de milhares de carneiros oferecidos como sacrifício, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Então ele declarou ao homem o que é bom, o que é que Deus quer. O Senhor pede de ti, senão que você assim pratique a justiça, ame a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus e ames a bondade. E nisso está composto aqui os dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. 1 João 4, verso 20 e 21, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem consegue ver, como amará a Deus a quem nunca viu? E devemos ter esse mandamento, que quem ama a Deus deve também amar o seu irmão. 1 João 4, verso 20 e 21. Então, esses versos mostram que as obras praticadas assim em conformidade com o amor a Deus significa que nós amamos o próximo. Então, existe uma relação muito grande entre amar a Deus e amar ao próximo. Por isso, Charles Spurgeon, ele disse, se você aceita Deus no seu coração, até o seu animal de estimação vai perceber que você tem um Deus no coração. Não é possível assim, a pessoa assim, dizer que ama a Deus e não conseguir amar o seu irmão que está próximo, que tem necessidade. É impossível uma pessoa com Deus no coração não ser sensível às necessidades daqueles que estão padecendo ao nosso redor. Por isso, um padre chamado Oberlin estava andando nas montanhas assim da Suíça, quando ele tropeçou e machucou a perna. Não conseguia mais andar. O gelo, o frio estava intenso. E ele foi se arrastando, mas não ia conseguir chegar na vila, que era quase 8 quilômetros. Ele havia vindo fazer uma visita numa casa, num sítio, e agora estava no desespero no meio da neve, quase ia morrer congelado. Quando passou um homem de carro e viu aquele homem se arrastando, desceu depressa, foi lá e disse, o que está acontecendo? Minha perna, machuquei, caí. Por favor, amparou aquele homem, colocou no carro, deu a ele uma bebida quente, um chocolate quente, leite com chocolate. O padre Oberlin se recuperou e o homem disse, onde o senhor mora? Na vila, lá embaixo. O homem deu a carona até a vila, colocou o padre na porta da paróquia e disse, muito bem, vou amparar o senhor até lá dentro. Amparou o padre até lá dentro da paróquia. O padre disse, quanto devo pela sua carona? O homem disse, quanto me deve? Você não deve nada. Como se me deve? Assim o senhor me ofende, eu gosto de Deus, senhor, por amor a Deus. Ah, disse o padre, então me dê o seu nome, então, para que eu possa mencionar o senhor em minhas orações. Aquele homem disse, o senhor então conhece que Deus é amor, então, e a gente deve amar ao próximo. O senhor está pedindo o meu nome, então eu só digo o meu nome, se o senhor me falar qual o nome do bom samaritano na história que Jesus contou. O padre pensou um pouco e disse, a Bíblia não menciona o nome do bom samaritano? Então aquele homem disse, permita então que eu oculte o meu nome, por favor. Até mais, padre. Deus abençoe o senhor. E foi embora. O padre Oberlin ficou impressionado. Ali estava uma pessoa com Deus no coração, que sabia fazer o bem a qualquer pessoa. Amava a Deus e amava o próximo sem nenhum interesse de recompensa. Deus nos chama para uma missão de ajuda ao próximo. A lição dessa semana é cooperando com a missão, focalizando o próximo. Nós temos que pregar o Evangelho. Mas ao pregar o Evangelho, nós temos que focalizar o próximo. A missão de Deus de salvação passa pela ajuda ao nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus possa colocar alguém em nosso caminho essa semana para que nós possamos, então, ajudar. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Nos abençoe com o teu poder, com a tua graça, tua misericórdia, tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Beijo no coração, fique com Deus. Um bom feriado para todos. Deus abençoe.